Boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Daimon. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de sexta. Antes, iniciando com a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 1, ante a lição. Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade e retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, que a Tua luz possa recair nesse momento sobre todos nós, para que possamos compreender as Tuas palavras, para que possamos nos dedicar realmente à obtenção dos Teus ensinos no fundo da nossa alma. Que assim seja. Então, o nosso estudo na noite de hoje refere-se à conclusão do Livro dos Espíritos, itens 1 a 9. É bem interessante aquelas disposições, porque elas relatam o exato momento em que o Livro dos Espíritos surgiu. E o Livro dos Espíritos surge no momento em que a humanidade estava fazendo, no final do século XIX, grandes avanços na parte científica. E havia, de fato, uma crença de que a ciência poderia, em breve, explicar todos os fenômenos e que, portanto, a religião era inteiramente desnecessária no seio da humanidade. Porque todos os fenômenos outrora não explicados o seriam por conta da ciência. E houve então um grande antagonismo entre religião e ciência naquele momento. E também, com o surgimento do Espiritismo, um antagonismo muito forte também de religiões há muito tempo já estabelecidas aqui no nosso planeta, como o catolicismo, a título de exemplo. Então, o que se verificou a partir dali é que Kardec teve muita oposição, principalmente oposição vinda do materialismo crescente à época, né, do qual o Espiritismo foi o principal antagonista, para desmistificar tudo aquilo que se dizia em torno do materialismo, de que então não existiria Deus e que não existiria nada após o encerramento da vida carnal, que tudo se encerraria simplesmente com o término da vida que habita no corpo físico. E Kardec se opõe frontalmente a essa ideia, tá? Dizendo que o próprio magnetismo que a gente presencia no nosso mundo e que muitos presenciaram quando do fenômeno das mesas, que foi pesquisado amplamente por ele próprio, é um fenômeno que rege todo o universo.
segundo leis universais feitas pelo próprio Criador. E que tudo que existe ao nosso redor, no nosso mundo e em outros mundos, é regido por essa lei que nós não podemos modificar, não podemos acrescer, nós só podemos descobrir, revelar. E que o Espiritismo, na verdade, é mais um momento de revelação na história da humanidade. Por quê? Já tivemos algumas revelações anteriores. O Decálogo, ele veio trazendo grandes revelações espirituais, morais, mas posteriormente veio Jesus explicar em um momento oportuno todas aquelas normas que tinham sido colocadas por Deus como leis de segmento moral. E que o progresso moral, ele não está dissociado do progresso material. Ambos são entrelaçados, ambos são conjugados, mas mesmo depois que o homem atingir o máximo que ele pode atingir em determinada época, em termos de evolução científica, em termos de evolução material, será ele inteiramente feliz nesse momento? A gente percebe hoje mesmo, no nosso século já, e com todo o avanço tecnológico que nós obtivemos nos últimos anos, que as pessoas têm vivido mais, com melhor qualidade de vida, no geral falando. É claro que nem todos acessam todas as conquistas da sociedade, mas a gente tem visto que isso progressivamente vai se implantando, esse acesso. Hoje a gente tem acesso a máquinas que outrora eram impensáveis, como por exemplo o próprio smartphone que eu estou gravando aqui, esse nosso diálogo, o que outrora era impensável, né? E que hoje a gente vê que até mesmo camadas menos favorecidas da sociedade conseguem ter acesso. Mas isso traz realmente felicidade? Isso preenche integralmente o vazio que cada ser humano traz dentro de si? A resposta, obviamente, é negativa, porque mesmo com todo acesso a todas essas maravilhas proporcionadas pela ciência, resta um imenso vazio dentro de nós. E como é que isso vai ser preenchido? Isso vai ser preenchido pela compreensão moral das leis divinas. E é esse o papel do Espiritismo na nossa sociedade. O papel do Espiritismo não é o de antagonizar com a ciência, porque ele também se propõe a ser uma ciência. O papel do Espiritismo não é antagonizar com outras religiões, porque ele também se propõe a ser uma religião. E o papel do Espiritismo não é antagonizar com os ensinos morais cristãos, mas simplesmente dar a eles uma interpretação consoante uma nova revelação que foi dada pelos Espíritos em determinado momento da história da humanidade. E que os ensinos, portanto, cristãos, eles são acrescidos, não alterados, não modificados, mas acrescidos de uma interpretação nova em um novo estágio da humanidade, vez que as interpretações a respeito dos ensinamentos deixados pelo Cristo, elas são diversas e bem distintas de acordo com todas as religiões. Então Kardec faz até uma interpretação interessante aqui no item 8º, onde ele compara aqueles que dizem que se o Espiritismo não trouxe nenhuma moral fora do Evangelho cristão, né, do Novo Testamento, qual seria então a utilidade do Espiritismo? E ele coloca que esse raciocínio então se apresenta semelhante ao do então califa Omar com relação à biblioteca que existia na cidade de Alexandria, e que ele coloca, né? Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil, logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva, logo também deve ser queimada.
Mas isso é uma visão extremamente pobre, extremamente limitada. Aí ele fala, não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina de Cristo não se acha contínua no Decálogo? Dir-se-á, por isso que a moral de Jesus era inútil? Então, ele traz esse mesmo paralelo em relação à questão do Espiritismo, tá? Porque mencionando, deixando claro, o Espiritismo não traz antagonismo em relação aos ensinos nos legados pelo Cristo, mas traz a sua interpretação, a sua colocação a respeito de como devem ser, de fato, vistas essas palavras, de como devem ser interpretadas, como devem ser interpretados esses ensinamentos que nos foram legados por Jesus. Tá? Então, o Kardec quis se opor aos adversários do Espiritismo, que era uma doutrina que estava surgindo, ou melhor, estava sendo codificada naquele momento da história da humanidade e que naturalmente, como os próprios espíritos informaram a Kardec, a sua missão seria árdua, porque enfrentaria muita resistência, até porque tudo que é aparente novo está bem encontrando resistências, né? Tudo que é novo a gente vê que tem resistências, encontra resistências, tá? E por isso que ele teve que, à época, enfrentar essas resistências, mas com bastante resignação, sabendo que elas viriam e sabendo que elas seriam parte do crescimento da doutrina espírita. Tá? Então, ao final, ele menciona a necessidade de perseverar na divulgação da doutrina espírita, de perseverar na divulgação dessa nova revelação que vai impulsionar o progresso moral da humanidade. Não cabe, portanto, ao Espiritismo, né, questionar outras crenças em relação à possibilidade de milagres, à possibilidade de Deus revogar parcialmente as suas leis eternas para que possam ser produzidos feitos que não foram, que não são explicáveis e que contrariam aparentemente a lei natural, porque essa é uma questão de crença, é uma questão pessoal. Mas o Espiritismo sabe que mesmo esses fatos hoje inexplicáveis e que, portanto, são encarados por outras crenças que nós devemos o máximo de respeito como milagres, na verdade, nada mais são do que apenas fenômenos que nós ainda não temos condições hoje de traduzirmos dentro do nosso conhecimento, como foram no passado vários fenômenos que eram atribuídos tão simplesmente à divindade e que hoje nós sabemos que são perfeitamente explicáveis à luz da ciência. Porque a ciência não é dissociada de Deus. Afinal, a ciência revela a lei eterna, a lei natural, que foi estabelecida pelo próprio Criador e é imutável por ser perfeita, porque nós sabemos que todas as coisas evoluem, exceto o próprio Deus, que é a perfeição em si, porque é a causa primeira de tudo. Então, vamos encerrar o nosso estudo. São muitos itens, eu procurei condensar aqui na medida do possível. Senhor Deus, Pai infinito, amor e bondade, que a Tua luz e a Tua misericórdia estejam em nós, em todos os momentos, que possamos passar com paciência e resignação esse momento difícil na história do planeta e possamos ter sempre a fé inabalável de que tudo tem uma causa, um motivo por detrás, mesmo que não possamos compreender. Que assim seja.